né? O pé de limão, ele simplesmente é aquela árvore. Ele tem um processo, né? Ele primeiro é uma semente. E a semente do limão, ela é bem pequenininha, né? Ela mede alguns diâmetrozinhos. Acho que ela deve chegar quase a 1 centímetro. Acho que ela nem chega a 1 centímetro. E quantos aqui já viram um pé de limão? É bem grande, né? É bem alto um pé de limão. E uma sementezinha daquele tamanhozinho, ela se transforma diante dos seus processos adequados num pé de limão. E esse pé de limão gera limão, trazendo para nós um alimento, né? Trazendo para nós algo refrescante. Quem gosta aqui de suco de limão? Limonada suíça. Ai, que delícia, geladinha, né? E ainda mais nesse calor que nós estávamos passando. Então, o limão, ele acaba servindo para nós de alimento. E o interessante é que algumas árvores frutíferas, elas são grandes, atingindo mais do que a nossa estatura, mas o seu início é bem pequenininho, né? Como eu separei alguns aqui. Por exemplo, a goiabeira. A semente da goiabeira, ela mede de 5 a 8 centímetros. Ela já é mais gordinha, de diâmetro, né? Nem centímetros. É centímetros de diâmetro. É bem pequenininha mesmo a semente da goiaba. E a altura da árvore dela pode chegar de 3 a 6 metros de altura. Então você vai chegar lá, vai plantar. Inclusive eu tenho uma goiabeira na minha casa, no vaso, né? Plantei lá. Peguei sementezinha da goiaba, botei lá na terra e tratei da terra. Vou molhando, deixo ela pegando luz, deixo ela pegando o sol na medida certa. E ela já está basicamente dessa altura assim, ó, no vaso. Em breve vou trazer os frutos dela pra gente aqui desfrutar dessa beleza. Então ela começa numa sementinha bem pequenininha e às vezes a gente olha assim e fala: nem vou plantar isso que não vai dar certo. Não é bem assim que, né, deve formar, mas não, ela forma. Eu tenho lá em casa também um pé de tomate e é bem simples um pé de tomate. Planta tomate tá caro. Bota o tomate lá numa terrazinha lá para brotar. Você pega aquela sementezinha, bota numa terra, cobre com uma camada bem fininha de terra, vai molhando. Em breve os pezinhos de tomate começam a sair. Daqui a pouco começa a sua floração e daqui a pouco vem o seu fruto e você pode desfrutar disso. A banana, ela é a menor semente ainda, né? Quando a gente pega aquela banana, é só uns pontinhos, né? Bem pequenininhos. Eu também tenho uma bananeira no vaso. Em breve também trarei o cachos de banana para a gente desfrutar. E a bananeira, no caso da minha, como é no vaso, ela vai se moldando ao formato do tamanho do vaso. Então ela não vai ser tão alta, ela não vai crescer, porque ela está limitada. Até a nossa diaconisa Rayane trouxe, né, na semana passada, a pastora Daniele trouxe, né, sobre estar naquele espaço ali contido. Então ela não tem o seu desenvolvimento ampliado porque ela está limitada pelo vaso. Então minhas plantinhas não vão crescer muito porque elas estão limitadas. A minha bananeira já passa um pouco da minha altura, já está bem grandinha. Mas a semente dela é quase imperceptível. Você compra a fruta, se você cortar, você vê pontinhos bem pequenininhos lá. E ele mede de 3 a 6 milímetros. É bem pequenininho. Mas quando plantado e semeado, ele vira algo grande, trazendo alimento, né, saudável. Ela tem
ela pode medir até 2,5 metros de comprimento. Então, uma sementinha de milímetros se transforma em 2,5 metros de árvore. E então a semente, ela tem o seu propósito, ela tem a sua intenção, mas ela, embora seja pequenininha, pode se transformar em algo grande e pode florescer e frutificar se seguir os passos corretos. O profeta Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, ele vai dizer assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Hoje, se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria o título de dependência. Eu colocaria esse título de dependência porque nós precisamos de Deus para ser aquilo que Ele nos criou para ser. Assim como a semente, ela precisa da terra, ela precisa da água, ela precisa da luz, nós precisamos de Deus para sermos o que Ele nos criou para ser. Então, toda semente, ela tem um sentido e um propósito, assim como eu e você. Diga para o irmão que está aí do seu lado: você tem um sentido e um propósito. Mas nós precisamos passar por passo a passos, para chegarmos ao final do nosso propósito, para chegarmos a alcançar aquilo que o Senhor, Ele quer de nós. Nós precisamos evoluir, são evoluções que nós temos que ter. Assim como a semente, ela precisa passar por evoluções. Primeiro você pega a semente, você prepara a terra, né? Você vai lá adubar aquela terra, preparar aquela terra para receber aquela semente. Após isso, você vai plantar a semente. Olha o passo a passo, né? E aí você vai regar aquela semente vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai frutificar. Isso é a evolução da planta. Assim também é conosco. Assim também é com a minha vida e com a sua vida. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos passar por processos para que alcancemos aquilo que o Senhor, Ele tem para nós. Então, se nós pegarmos uma semente, vamos dar o exemplo aqui da semente de limão. Se nós pegarmos lá a semente de limão, olhamos para ela e sabemos que ela é uma semente de limão. Mas se deixarmos ela lá em cima da pia, ela será apenas uma semente. Você vai poder tirar daquela semente o fruto limão? Vai, gente? Não, não vai. Você só vai poder tirar o fruto dela se você fizer o quê? Plantar. Se você cuidar dela, ela vai gerar o fruto limão. Mas ao olhar para a semente, você sabe que ela é uma semente de limão. Assim como eu e você. Nós somos a semente de Cristo. O Senhor te criou e Ele te formou. E para que Ele nos formou? E para que Ele nos criou? Ele nos criou com a intenção de florescermos e frutificarmos. Ele nos criou com um sentido e com um propósito. Mas se nós não passarmos por todas as evoluções, nós não vamos servir para nada. Assim como a semente de limão em cima da pia, ela não serve para nada. Agora, se nós fizermos com a nossa vida a evolução correta, assim como nós fazemos com as nossas sementes que queremos nos alimentar dela,
Nós seremos aqui, como foi falado pelo pastor Rodrigo, Salmos no capítulo 1, no versículo 3. Seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. E não se move, ela não se deteriora diante do calor, diante das circunstâncias, diante do movimento do ar, porque ela está se alimentando de águas profundas. Ela está se alimentando de uma terra que não está aqui na superfície, mas de uma terra que está abaixo de toda e qualquer temperatura. Se você for na praia e você pisar na superfície da areia, você vai sentir ela bem quente. Sol de 50 graus aí, que a gente estava com a sensação térmica, né? Vai pra praia nesse dia, consegue pisar na areia? Não consegue, tá muito quente, não é verdade? Mas se você abrir um buraco na areia, é a mesma temperatura que está na superfície? Não, não é a mesma temperatura. É a mesma coisa da raiz. A raiz, ela não recebe a mesma temperatura que está na superfície. Ela recebe um outro tipo de temperatura. Da mesma forma, um outro tipo de água, um outro tipo de alimento. Ela não absorve o que está aqui em cima, mas ela se alimenta do que está na parte de baixo. E quando ela busca isso, ela busca estar mais fundo, mais profundo, perto dos ribeiros. Ele fala no início do texto em Salmos, o salmista ele fala no versículo 1, que os que confiam no Senhor, aqueles que depositam nele. Senhor, eu sei porque o Senhor me criou, eu sei qual é o sentido que o Senhor tem para mim. Mas as circunstâncias, elas estão nos levando a todo momento a desacreditar do sentido que Ele deu para as nossas vidas. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor, Ele já planejou tudo que nós iríamos viver nessa terra. Ele já tinha traçado todos os caminhos que iríamos decidir percorrer. Já estava tudo preparado. E ele diz que os que confiam no Senhor, o seu formato é diferente. A sua aparência é diferente. A sua estrutura é diferente. Não é como as outras, não é como os outros, é diferente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem os seus ouvidos e o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele se alimenta de uma comida diferenciada. Ele se alimenta de coisas mais sólidas, mais profundas. E o resultado pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque o tipo de tratamento, o tipo de cuidado que ela recebe não é um cuidado superficial, mas é o cuidado do próprio Deus. É o cuidado daquele que te criou e que te formou para a sua glória. E quando Ele nos coloca junto a essas águas, quando nós buscamos dessas águas, nossa vida é totalmente transformada. Nosso ser é totalmente mudado. Nossa mente é totalmente regenerada. Já não pensamos mais como antes de conhecê-lo.
Mas nossa mente agora é moldada ao seu formato, porque nós somos sua imagem e semelhança. Ele nos tornou sua imagem e semelhança. Ele é aquele que nos semeia. Ele é aquele que nos planta. Ele é aquele que derrama sobre nós a água perfeita. Ele é aquele que derrama sobre nós a luz que precisamos, a clareza para que podemos enxergar aquilo que Ele quer que nós venhamos ser. Mas enquanto nós não passamos pelo processo correto, todos sabem que nós somos filhos de Deus, não é isso mesmo? Todos sabem que somos filhos de Deus. Mas enquanto nós não aceitarmos Ele, enquanto nós não entendermos que Ele é aquele que rege, Ele é aquele que domina, Ele é aquele que controla, Ele é aquele que pode mudar todas as coisas, nós não somos nada. Nós não somos nada. Porque Ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós os seus ramos. E Ele pega os seus ramos que dá frutos e Ele limpa para que dê mais frutos. Ou seja, Ele te transforma na sua real criação. Ele quer que você realmente seja o que Ele te criou para ser, aquele que floresce e dá frutos. Mas Ele não se contenta com qualquer fruto. Ele poda para que dê mais frutos, para que você vá além daquilo, do seu sentido, além do seu propósito. Ele te molda para que você avance mais do que aquilo que você entende e deseja ser. Nós somos sementes e vivemos nessa vida, e a vida tem suas circunstâncias, e as suas circunstâncias nos lançam como semente sobre várias terras. Sobre várias terras. Abra aí a sua Bíblia rapidamente no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 4, diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Qual é a terra que a vida tem lançado você? Pergunta isso para o irmão que está aí do seu lado. Qual é a terra que a vida está te lançando? E diante disso, o que tem acontecido com você como semente? O que tem acontecido com você diante dessa realidade ao qual você está vivendo? Você é uma semente, amém? Todos estão compreendendo isso? Você é uma semente. E a nossa vida, ela tem circunstâncias naturais. E elas nos lançam sobre terras. Qual é a terra que a vida está te lançando? Numa terra onde
Você é lançado e as aves acabam com o teu futuro, acabam com a tua esperança, porque elas estraçalham você, elas destroem você, e você desiste totalmente de olhar para frente. Será que você está nessa terra aonde as aves estão se alimentando de você, ao invés de você ser o alimento de outras pessoas? Outras pessoas estarem consumindo aquilo que Deus colocou em você para ser fruto, ou você que está sendo consumido? Será que você está sendo lançado no meio das pedras? E de repente você até começa alguma coisa, mas não tem raiz e logo morre. Porque o sol inadequado te consome. A falta de água te faz ficar cabisbaixo. E aí você não tem saída e você morre. Qual é a terra que a vida está te lançando nesse momento? Qual é a tua reação como semente nessa terra que você está? Ou de repente você está no meio dos espinhos, sendo sufocado, sendo furado, porque você se vira para um lado e você é furado, você se vira para o outro e você é furado, você olha para cima e você é furado, e aí você não tem escapatória, porque você está no meio dos espinhos. E lá você também morre. Qual é a terra que você está sendo lançado nessa noite? E o que está acontecendo com você como semente? Ou você está vivendo uma temporada onde você está numa terra boa e você está germinando, se alimentando, se fortalecendo, gerando folhas, gerando galhos, trazendo para você uma forma maior de receber luz solar, enraizando de uma forma mais profunda, para beber de uma água diferente, para se alimentar de um alimento diferente e crescendo estruturado para florescer e frutificar. Diga para o irmão que está aí do seu lado: você é uma semente diferente. Diga para ele agora de uma forma profética: você nasceu para florescer e frutificar. Aleluia! Você é uma semente diferente. Você nasceu para florescer e frutificar. O salmista Davi vai dizer no capítulo 18, no verso 28, ele vai dizer assim: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Aqueles que nele confiam não se moldam diante das circunstâncias, mas ele se movimenta não diante daquilo que vê, mas ele se movimenta diante daquilo que ele se alimenta. Daquilo que ele confia. Nós só confiamos naquilo ou em alguém em quem conhecemos. Por exemplo, eu não entendo de elétrica, eu sou curiosa. Eu ligo lá um fio, né? Pastor Jailson sabe, né? Eu ligo lá um fio, no outro fio.
Aí peço para o pastor Humberto, liga o disjuntor. Que aí se explodia o pastor Humberto lá, né? Coisa lá, e eu tenho a oportunidade de salvar ele, né? Que eu pego o cabo da vassoura e puxo ele, né? Tem que ter alguém para salvar. Então, e aí ele vai lá e faz, mas eu não tenho um entendimento, então eu não confio a ponto de ligar o fio ali e ir lá ligar o disjuntor e saber que vai ficar tudo bem. Por quê? Porque eu não conheço, então eu não confio. Nós só confiamos naquilo que nós conhecemos. Agora, se você me colocar... Deixa eu ver aqui com uma coisa que pode colocar. Se você me colocar numa máquina de costura, eu não vou ter medo nenhum de ligar ela. E eu não vou ter medo nenhum de costurar o meu dedo. Porque isso não vai acontecer. Porque eu domino a costura. Quando eu sentar na máquina, eu vou saber exatamente onde ligá-la. Eu vou saber exatamente como segurar o tecido. Eu vou saber exatamente a posição de colocar o tecido no calcador. E quando eu começar a pisar no pedal para costurar o tecido, eu não vou costurar o meu dedo, eu vou costurar só o tecido, porque é uma área que eu domino, eu conheço, então eu confio. Para que nós possamos evoluir, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos ter certeza que o que Ele tem para nós é além das circunstâncias que nós estamos vivendo. É além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Se está bom, se está ruim, Deus é mais do que isso. Deus está além disso. E Ele traz para nós a sua luz. A luz do Senhor é a clareza de entendimento. Quando nós entendemos quem Ele é e o alimento que a sua palavra tem para nós, nós confiamos diante das adversidades. Nós confiamos diante daquilo que tem nos afligido. Quando nós não confiamos, quando nós não temos essa clareza de entendimento, quando nós não sabemos a sua palavra, perecemos. Ele fala em sua palavra que nós perecemos porque não conhecemos as suas escrituras. Porque se nós conhecermos, dominarmos a sua palavra, clareza e entendimento total diante de qualquer circunstância. E aí nós, como semente, não morreremos. Não morreremos, mas seremos aquilo que Ele nos deu sentido, propósito. Porque a sua luz clareia a nossa mente diante de tudo aquilo que estamos vivendo. Vou abrir aqui no livro de Jeremias, no versículo 17. Você não precisa abrir não, só acompanha aqui comigo rapidamente. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 8, ele vai dizer praticamente a mesma coisa que o salmista estava dizendo. Ele traz isso à memória. Porque será como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Aqui o profeta Jeremias, ele está dizendo, olha, quando você entende quem Deus é, luz, e quando você se alimenta da sua água, que a água ela tem as suas proteínas, ela tem aquilo que nos os seus nutrientes para o nosso corpo. Quando você bebe da água dele, é uma água viva.
é uma água que vivifica. É uma água que ela não deixa esmorecer, não deixa se fadigar. As suas folhas não mudam diante do intenso sol. Os dias de sofrimento, os dias de choro, as suas folhas não se movimentam diante das circunstâncias, mas continuam verdes, continuam firmes, elas não caem e continua gerando frutos. Porque sabe que o seu propósito, o seu sentido é além daquela circunstância, é além daquele momento. E você não é qualquer semente. Você é uma semente que está sendo semeada por Ele. E Ele está te moldando e te transformando para ser uma árvore resistente, uma árvore frutífera, aonde todos que vão olhar para você vão ver você florescendo no meio da luta, florescendo no meio da circunstância e gerando o propósito dele em nossas vidas. Por isso, aquele que bebe de suas águas tem suas raízes mais profundas, tem suas raízes mais estruturadas. Antes de vir para cá, eu estava conversando com a pastora, com a irmã Miriam, com a pastora Cláudia, e eu estava vendo umas curiosidades sobre as sementes, e eu coloquei sobre a mangueira. A mangueira, ela cria as suas raízes em forma de linhas, ela vai seguindo, né? E a tendência dela é chegar a 2 metros de distância a partir do seu tronco. Mas a sua altura, ela pode chegar de 20 a 30 metros de altura, com raízes de 2 metros. E quando eu estava falando aquilo, o Senhor, Ele estava tratando no meu coração que as nossas raízes, elas podem ter a firmeza suficiente para chegarmos no nosso propósito, para alcançarmos o nosso propósito. Porque se você for olhar a lógica, uma raiz de 2 metros sustentar uma árvore de 20 metros de altura, mas sabe o que é? É do que ela se alimenta. É como ela se entrelaça na terra, é que faz toda a diferença para se manter de pé e no dia das ventanias ela não tombar. É a forma de como ela se molda embaixo, é que a mantém sustentada, firme, resistente, com suas folhas verdes e ao seu tempo frutificando e ao seu tempo florescendo. Aleluia! Nós começamos aqui lendo o livro do profeta Isaías 44. No versículo 13, ele diz: porque derramarei água sobre o sedento. De repente, a terra ao qual você está nessa noite é uma terra seca. Já viu uma terra seca? Ela cria várias rachaduras. E quando você coloca qualquer coisa, até mesmo água, leva um tempo para descer. Você já viu isso? De repente é assim que encontra a sua vida. Mas Ele vai derramar nessa noite água sobre essa terra seca. Ele vai mudar o formato dessa água, dessa terra, porque a sua água é viva.
e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, alimento, substâncias ao qual nós precisamos para estarmos fortes. O teu espírito que coloca em nós o conhecimento, o entendimento. E sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. A árvore que você está sendo formada não é só para seu benefício, mas é para benefícios de outros, daqueles que estão à sua volta. Esses benefícios podem ser variados. Você pode servir de sombra para alguém que está cansado de andar no sol. Você pode servir de alimento para quem tem fome. Mas isso tudo não vai sair de você por acaso, não. Isso vai sair de você porque está em você. Está em você alimento, está em você água, está em você terra firme, lugar para ser amparado. Todos aqueles que estiverem sendo assolados pelas circunstâncias da vida, está em você um filho de Deus, uma semente diferenciada. Uma árvore diferente. Está em você a segurança de outros. Ser saciado a fome de outros, a sede de outros, é através da sua vida. Mas pastor, eu estou passando por momentos diferentes. O Senhor, Ele vai descer sobre a sua vida de forma diferente nessa noite, como uma chuva impetuosa, como uma torrente de águas rápidas, mas com intensidade para absorver, para que você absorva tudo que Ele tem, tudo que você precisa nessa noite para desenvolver, florescer e frutificar. Ele tem nessas águas que Ele está derramando sobre nós nessa noite. O Espírito Santo dele que desce sobre as nossas vidas. E é uma água de renovação, é uma água de transformação, é uma água que muda a tua fase de semente agora para árvore estruturada, árvore enraizada, de folhas verdes que estão prontas para florescer, florescer diante de tudo, florescer diante das adversidades, diante das circunstâncias, e sendo a cada um ao seu tempo preparados para frutificar. Nós chegamos aqui diante de tudo que nós estamos falando desde o início do culto até agora, com uma visão de que a semente ela precisa de terra boa, água e luz. Nós somos igualmente. Nós somos semente, nós precisamos de uma terra boa, a sua palavra que nos estrutura, que nos mantém firme, a sua água, o derramamento do seu Espírito Santo sobre nós, liberando toda a visão que pudermos ter diante de tudo que nós estivermos vivendo. Ele também libera sobre nós a sua luz de forma adequada. A luz do Senhor não é para nos queimar, para nos matar, não. A luz do Senhor é para gerar vida em nós, vida através de nós, e o resultado disso tudo é vida, crescimento, floração e frutificação. É tempo de florescer, é tempo de florescer, é tempo de assumir a sua posição, não mais como semente, mas como árvore plantada junto
rios de água. Que não se movimenta diante das circunstâncias, mas ao seu tempo